Bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro e vamos para mais uma aula. Geografia, meios de transporte e a sua evolução, né? Essa folhinha aqui, ó, que vai para vocês, tá? E a gente vai ler, vamos lá. Antes de inventar os meios de transportes, as pessoas usavam os próprios pés para se locomover de um lugar para o outro. Com o tempo, aprenderam que poderiam usar os animais para o transporte. Então, os cavalos, os burros, foram domesticados. E depois de algum tempo, também os camelos. Naquela época, gente, os animais não eram domesticados. Eles só passaram a ser domesticados depois, tá? Então, o que acontecia? As pessoas, elas andavam, né, de um lugar para o outro. Depois de muito tempo que eles fizeram essa domesticação, né, do cavalo e do burro, e eles passaram a caminhar, né, com esses animais como um meio de transporte. Então, os cavalos e o burro foram os primeiros meios de transporte na época. Logo depois veio o camelo, tá? Que também serviu como um meio de transporte. Então, a roda foi criada na região hoje conhecida como Iraque, né? O primeiro local que foi criado foi lá no Iraque. A primeira roda foi fabricada com sólidos pedaços de madeira amarrados. Já os primeiros barcos foram canoas esculpidas com fogo. As pessoas acendiam uma tora e com ela cavavam a madeira. Os egípcios inventaram o barco à vela, que era feito com maços de papiro amarrados juntos. Os barcos eram apenas simples quadrados usados para navegação, cujas velas eram feitas de papiro e mais tarde de linho. Porém, eles só podiam navegar para uma direção. Quando viajavam contra o vento, era necessário remar. Os egípcios também foram os primeiros a usar os barcos de madeira para o comércio marítimo. Os romanos são famosos pela rede de estradas que construíram para atravessar o império, pois assim seu exército poderia ir de uma parte para a outra rapidamente. O transporte aquático também foi importante para os romanos. Eles construíram navios mercantes que chamavam de cotias, que eram embarcações pequenas e rápidas. Conseguiam levar até 1000 toneladas de cargas. Os romanos também construíram faróis para ajudar a guiar os barcos. Na Idade Média, era comum que as pessoas andassem a cavalo. Quem não possuía o seu poderia alugar um. Mercadorias eram transportadas em cestas que ficavam nas laterais dos animais. Então, os cavalos, os burros, né? Além de as pessoas montarem nele para fazer a viagem, eles também serviam como cargueiros, vamos botar assim, né? Eram feitos malas, né? Tinham sacolas, né? Que ficavam nas laterais desses burros e cavalos, né? Fora, por cima também, e eles transportavam, né, essas bagagens nos seus lombos, tá? No século XVII começaram a ser construídas as primeiras rodovias com cobrança de pedágio. Aqueles que quiseram usá-las precisariam pagar uma taxa correspondente. Essas rodovias foram desenvolvidas no século XVIII. O transporte de mercadorias tornou-se mais fácil graças à escavação de canais construídos especialmente para esse fim, já que no início do século esse trânsito ainda era realizado por animais e era muito caro lidar com mercadorias pesadas. Também no século XVIII foi inventado o balão de ar quente pelos irmãos franceses Montgolfier. No século XIX, houve uma revolução nos transportes com a chegada das rodovias que tornaram as viagens mais rápidas. No Brasil, as ferrovias foram implantadas pouco depois das primeiras construídas em Londres, essencialmente para atender às necessidades da economia vigente na época e do comércio de café.
Em 1854 foi inaugurada a Estrada de Ferro Mauá, a primeira do país, em uma extensão de 14,5 quilômetros, por onde trafegou a Baronesa, a primeira locomotiva do Brasil. Apareceram em Londres bondes e, com a intensificação do trânsito, surgiu o primeiro semáforo que funcionava a gás. O primeiro automóvel, ou carro, apareceu em 1769. Era um veículo a vapor de 3 rodas, inventado por Nicolas Joseph de Cugnot, um oficial da artilharia francesa. O veículo utilizava a energia de uma caldeira alimentada a carvão, que aumentava 2 cilindros alternados, com hastes presas à roda dianteira. Ele se movia a cerca de 5 km por hora. Mas era difícil de pilotar, pois o guidão manobrava a pesada caldeira com a roda dianteira. Isso garantiu a Cugnot outro lugar na história. Em seu passeio inaugural, derrubou um muro no primeiro acidente automobilístico da história. Viu, gente? Teve até acidente. Embora a máquina não fosse muito prática, ela deu início a uma série de eventos que modificou profundamente a forma pela qual a humanidade vive, trabalha e se diverte. Surgiram os primeiros carros, motocicletas, bicicletas, com as últimas tornando-se rapidamente um passatempo popular. O transporte marítimo também sofreu uma reviravolta com o navio a vapor. Este, no entanto, só substituiu a embarcação à vela após a invenção da turbina a vapor. No final do século, os primeiros trens elétricos subterrâneos começaram a circular em Londres. No começo do século XX, o primeiro semáforo elétrico foi inventado nos Estados Unidos. Surgiu também cinto de segurança, que esperou quase 30 anos desde sua invenção para que seu uso fosse considerado obrigatório. Os bondes deixaram de ser puxados por cavalos e passaram a ser elétricos, mas foram logo substituídos por ônibus elétricos. E os aviões começaram a circular, levando passageiros de Londres a Paris. Em nosso século, acredita-se que no próximo passo para os transportes provavelmente será o voo espacial em fins comerciais. Então, o que a gente vê aí, gente? A gente está vendo, né, como tudo começou, como o transporte começou, né? Primeiro a gente caminhava, depois foram usados animais, né? Inventaram a roda, aí inventaram uma canoa, né? E foi seguindo, né, esse espaço, essas invenções. Hoje nós sabemos que os meios de transportes, eles são aéreos, né? É o aéreo, é o marítimo e temos o terrestre, né? Aéreo, marítimo e o terrestre. O aéreo é o quê? É tudo que voa, né? Tudo que está no ar, né? São transportes que se locomovem no ar. Então, aviões, balões, na época tinha os zeppelins, né? Que são aqueles balões compridos, que de vez em quando a gente ainda vê. Tem os helicópteros, né? São transportes aéreos. Os marítimos nós temos barcos, navios, tem lanchas, tem canoas, tem jet ski, tudo que se locomove na água são chamados de marítimos, tá? No marítimo nós temos, gente, submarinos também, e temos o terrestre. O terrestre é tudo que se locomove, né, na terra, ônibus, trem, metrô, bicicleta, moto, o cavalo, o boi, né, que serve ainda como meios de transporte em alguns lugares. Então, nós temos esses meios de transportes e nós vimos aí a evolução desses transportes.
Como serão os transportes daqui a 10, 20 anos? O que vão inventar? Né? Fica essa pergunta aí para vocês. O que será que vão inventar ainda nesse tempo? Né? E a gente vai ver que muitas invenções ainda serão feitas. E você? Qual será a invenção que você faria daqui a 20 anos? Será que você inventaria, como eles falaram aqui, que provavelmente daqui a 20 anos, há não sei quantos anos, o voo espacial para fins comerciais? Será que isso vai acontecer? Então fica aí a dica para vocês, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Tá bom? Isso foi a parte de geografia. Agora vamos para a matemática. Nós vamos aprender medida de massa, que é o peso, né? Peso do quê? Nosso peso corporal, né? Quanto você pesa? Eu peso 63 quilos. E você pesa quanto? Né? Quanto pesa um feijão? Quanto pesa o arroz? Quanto pesa o açúcar? A cebola? Né? Às vezes a mamãe compra assim, eu quero 200 gramas de presunto, eu quero 100 gramas de queijo, eu quero 350 gramas de mortadela, né? Então, nós estamos trabalhando com massa. A massa é o peso, tá bom? Tá lá no livro, começando na página 243. Tá? Vai falar assim, você já estudou que no decorrer do tempo o ser humano sentiu necessidade de medir os comprimentos. Nós aprendemos a medida de comprimento, né? Que antigamente se media como? Com os pés, que eram os passos, e com as mãos, que a gente chama de palmos. Depois, vieram os instrumentos, que é a fita métrica, a trena, né? E outros instrumentos que são usados para medir comprimento. Inicialmente, com medidas não convencionais, como o palmo e o pé, mais tarde com unidades de medidas padronizadas, que foi o metro. Medir a massa de um corpo também se tornou importante, por isso foram criadas unidades de medida de massa. O grama, Grama, o símbolo é o G. Quilograma é o KG. Como já foi estudado, são unidades de medidas padronizadas de massa. Elas costumam ser usadas para expressar a massa da pessoa, dos animais, da mercadoria. A gente vê muito na televisão. A fazenda de café conseguiu 5 toneladas de grãos de café. Toneladas, tá? São 1000 quilogramas, são 1000 gramas, né? 1000 gramas são 1000 quilos. Então, cada tonelada vale 1000 quilos. Cada tonelada vale 1000 quilos. Então, com 5 toneladas, então eles conseguiram 5.000 quilos de grãos de café, né? Nós temos essas medidas, uma tonelada ou uma tonelada ou 1 quilo, são 1000 quilos, 1000 quilogramas, 1000 quilogramas, olha a Áurea, 1000 quilogramas, tá? Meio quilo, tá? Que é metade, 500 gramas, 1/4 de quilo, 250 gramas, nós temos 100 gramas, 50 gramas, tá? Isso aqui são unidades de medida. Nós temos a balança que tem um pezinho, nós temos as balanças digitais, nós temos vários tipos de balança aí, né? Que vocês podem ver que mede o quê? Mede um boi, né? O boi também é pesado, o cavalo, tudo é pesado. Os grãos que se colhem são pesados. Então, isso é unidade de medida de massa, tá bom? E nós temos aí o correspondente, tá? Essa parte aqui, quanto vale quanto indica, né?
corresponde cada peso, cada unidade de massa, tá bom? E na sequência, nós vamos ver aí que tem a balança, né, de pratos. Antigamente se usava somente essa balança, tá? Logo depois passou para a balança de precisão, a balança, né, que vai para o pediatra. No pediatra tem dois tipos de balança: aquela que você sobe, que atrás tem a régua para medir, né, o seu comprimento, e para o bebê tem a balança, né, automática, essa balança aqui, ó. Tá? Agora nós vemos muito esse tipo de balança nos supermercados, açougues, hortifrutis, nós vemos dessa balança, tá? Isso aqui também, gente, nas estradas, os caminhões, tá? Eles passam por uma balança para pesar quanto o caminhão tá lá, né? Qual é o peso, quantas toneladas, né? Ele está carregando. Existe uma balança que fica no chão, toda planejada para que o caminhão possa ser pesado, tá bom? Aí nós temos o que a gente pode, como eu já falei lá no início, quais são as unidades de medida de massa? Quais são, o que a gente pode comprar, né? O que a gente pode pesar? Então, eu já falei aí para vocês: arroz, feijão, açúcar, batata, cebola, tomate, banana, laranja, né? Tudo isso a gente pode pesar, pode ter essa unidade de medida de massa. Eu quero que vocês em casa, né, peguem esses produtos e olhem lá quanto é que pesa cada um desses produtos, né? Para vocês já irem trabalhando na cabecinha de vocês, quanto é que pesa? Quanto será que pesa um livro? Quanto será que pesa uma caneta? Né? Então, isso a gente chama de unidade de medida de massa, tá bom? Aí o que tem aí? Tem esses exercícios que vocês farão, os exercícios até a página 249, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.